curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional. Olá, meu nome é Thaís, eu sou nutricionista, sou R1 em transplante pelo Hospital Geral de Fortaleza e hoje eu vim contar um pouquinho para vocês como foi a minha trajetória até a aprovação na residência. Eu só ouvi falar da residência no finalzinho da minha graduação, que foi para 2017, 2018, através de um amigo que tinha passado na residência e ele estava me motivando muito. E eu fiquei naquela vontade de tentar a residência, de passar, mas ao mesmo tempo querendo focar nos atendimentos em consultório. Então, em 2018, eu comecei a atender, fui mais para a parte clínica, né, de consultas, reeducação alimentar, e não focava muito nos estudos. Queria passar, mas focava mais na parte do atendimento. Então, em 2019, eu comecei o curso MS, onde me ajudou bastante a me mostrar o direcionamento dos estudos, na parte de resolução de questões, os temas que mais caíam nas provas. Era um curso bem direto que focava realmente no que mais caía na prova. Isso me ajudou muito mesmo. Só que eu vim começar a estudar de verdade só no ano de 2020. E quando eu falo em estudar de verdade, eu vejo que é a questão de ter um planejamento, uma organização, uma resolução de questões, estudar por resumos, mapas mentais. Isso eu só vim começar realmente ano passado. E eu posso falar para vocês que foi muito desafiador, porque eu não consegui passar de primeira, né? Eu só vim conseguir passar agora em 2020, após 8 tentativas. Eu participei de 8 seleções de residência. Entre essas, eu fiz a prova da ESP, do ICC, do HGF, do ENARE, que teve agora em 2021. E dessas 8, eu passei em 4 para a segunda fase. Depois de todas essas reprovações, o que mais foi desafiador foi manter a constância, conseguir se manter estimulado para estudar todos os dias, para não desanimar, né? Porque as pessoas, elas começam a lhe cobrar, muitas pessoas não lhe apoiam, né? Nem sempre você recebe o apoio da sua família. E 2020 foi um ano desafiador para muitas pessoas, devido à pandemia do Covid, o medo de adoecer, as incertezas. Mas em meio a tudo isso, eu consegui me manter motivada para estudar, porque eu sempre pensei muito em ajudar minha família, eu queria muito mudar de vida, poder ajudar minha mãe, e isso foi o que mais me deu força para continuar. Quando eu soube do resultado, eu não acreditei, por conta que eu tinha passado por outras seleções em que eu tinha sido aprovada, em outra seleção eu fui aprovada, e após isso, algumas horas no sistema, meu nome não estava mais na lista dos aprovados. Então, quando eu fui aprovada agora na residência, eu fiquei meio assim, não tive reação, não caiu a ficha. Eu só vim acreditar mesmo quando eu comecei realmente no hospital, a minha rotina de residente, e aí foi cair naquela ficha de que eu tinha passado mesmo. Eu gostaria de deixar uma dica para você que está estudando, que está se preparando para a residência, que é parametrizar a sua banca, conhecer quais os assuntos que ela mais cobra nas questões e buscar as referências que são usadas naquelas respostas. Porque assim você vai estar um passo na frente, vai estar se preparando, vai estar tendo um direcionamento muito melhor e com certeza a sua aprovação virá. E aí, meu povo e minha pova, boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos novamente à nossa live sobre residência multiprofissional. Quem acompanhou a gente ontem viu que eu falei um pouquinho sobre as residências, falamos sobre os assuntos abordados, quais são as residências que a gente tem no Brasil, e aí a gente ainda resolveu algumas questões. Hoje a gente vai resolver apenas questões, vamos continuar aqui resolvendo várias questões de residência, para vocês terem uma ideia melhor do conteúdo que vai cair. E aí no finalzinho eu tenho um recadinho especial para vocês. E aí antes da gente começar o vídeo, eu já peço que vocês curtam o vídeo aqui embaixo,
compartilhe com algum amigo seu que tem interesse de fazer residência, seja ele farmacêutico, médico, enfermeiro, e aí segue o nosso canal também, que a gente disponibiliza vários materiais gratuitos e vai estar sempre atualizando vocês, e segue a gente lá no Instagram, @cursosms, a gente vai estar disponibilizando sempre material, informação, edital de concurso, então é muito bom para quem está aí querendo estar sempre antenado nos concursos. Então vamos começar aqui já com uma questãozinha básica da residência da Fiocruz. Sobre o financiamento do sistema de saúde brasileiro. Ele quer saber como é que o SUS é financiado. E aí ele pede, é correto afirmar. Ele quer a alternativa correta. Eu tenho aí 3 alternativas incorretas e eu tenho apenas uma que está correta. Então vamos lá. Alternativa A. Dentre os principais itens que compõem os gastos em saúde, a maior despesa pública federal com saúde refere-se à assistência farmacêutica. E aí, pessoal, será que isso aí está correto? Será que isso aí está errado? Será que o Brasil gasta mais com assistência farmacêutica? A principal despesa pública? Não, pessoal. Essa alternativa aqui ela está errada. O principal gasto do governo com a saúde ainda é com a assistência ambulatorial e hospitalar, e não com a assistência farmacêutica. Então é assistência ambulatorial e hospitalar, que envolve internação, envolve medicamento, envolve o próprio custo com os profissionais, com os equipamentos, e aí vários outros custos envolvidos nisso. É o maior gasto, não a assistência farmacêutica. Assistência farmacêutica, que é o ciclo dela que envolve seleção, aquisição, padronização e dispensação do medicamento, é um gasto, um dos principais, mas não é o maior gasto, não é a maior despesa. Então a letra A está incorreta. Vamos aqui à letra B. Do total de gastos do sistema de saúde brasileiro, a soma de gastos públicos, considerando as 3 esferas do Sistema Único de Saúde SUS, município, estados e União, é menor que a soma de gastos privados, que são os gastos com plano de saúde, compra de medicamento e desembolso direto. E aí, será que a alternativa B está correta? A alternativa B ela está correta. O Brasil, apesar de ter um sistema público de acesso universal, apresenta um gasto privado em saúde superior ao gasto público, realmente. Tá certo? Então, a soma de gasto público, considerando as 3 esferas, é menor que a soma do que os gastos privados. A gente gasta muito com a privatização da saúde, realmente. Porque a gente até mesmo nos gastos públicos acaba contratando empresas particulares. Então, isso acaba impactando. Então, a alternativa aí correta é a letra B. Letra C, vamos entender porque é que ela está errada. O financiamento do SUS melhorou significativamente a partir de 1997, quando foi criado um tributo especificamente para financiar a saúde, Contribuição Provisória para a Movimentação Financeira, CPMF, com destinação total para a expansão do serviço público de saúde. Está incorreta. A CMPF foi criada pela Lei 9.311, lá em 96, com vigência entre 97 e 2007. E aí a prorrogação dela foi vetada pelo Congresso Nacional, tá certo? E aí a alternativa C está incorreta. Alternativa D. Os indivíduos e famílias são os maiores financiadores do mercado de planos e seguros de saúde privados no Brasil, de jeito nenhum. Além dos indivíduos e famílias, as empresas também financiam o mercado de planos e seguros de saúde. Mas, na verdade, são os incentivos financeiros do Estado que mais se inserem nesse contexto. Então, a D está errada. Letra E. Por lei, para a saúde, os municípios devem disponibilizar obrigatoriamente 12% de suas receitas, que é a arrecadação de impostos. Os estados devem aplicar no mínimo 15% da sua receita e a União deve destinar no mínimo 10% da sua receita corrente bruta. Está incorreto. Tem uma lei complementar, que é a Lei 141 de 2012, que municípios e Distrito Federal devem aplicar anualmente no mínimo 15% da arrecadação dos impostos em ações e serviços públicos de saúde, cabendo ao Estado somente 12%, tá certo? Então não é 15%. Então a alternativa ela está errada. Essa questãozinha aí, pessoal, tem um nível maior, né? Ela está um nível mais complexo, envolve muita parte de economia, e já que as residências, elas acontecem em hospitais públicos,
Então é interessante que você saiba como funciona o SUS na sua totalidade, inclusive o próprio financiamento dele. Então fica aí a dica para vocês, é outro tópico aí muito importante para a gente trabalhar. E aí vamos seguir para a próxima questão. Próxima questão também da residência da Fiocruz. E vindo da Fiocruz, naturalmente, a gente vai estar falando aí de vacinas. No início do século XX, a saúde pública no Brasil foi marcada pelo combate a doenças e epidemias, com campanhas coercitivas que geravam descontentamento da população, né? Tinha aquela questão da revolta da vacina. Isso levou à revolta da vacina, que em 1904 teve uma resistência a essa campanha de vacinação obrigatória, liderada pelo sanitarista Oswaldo Cruz, que é ele que carrega o nome da Fiocruz. Na verdade, a Fiocruz carrega o nome dele, né? Que era o diretor-geral de saúde pública. Essa campanha contestada era destinada a combater qual doença na época? Eu quero saber, a Fiocruz quer saber qual é a doença nessa época que gerou a revolta da vacina, que todo mundo deveria ser vacinado e graças a Deus todo mundo foi, que aí a gente conseguiu erradicar a varíola. Então, a alternativa correta é a letra C, varíola. A peste bubônica ela foi no início do século XIX, tá certo? E não foi no Brasil, graças a Deus. Ela dizimou pelo menos 1/3 da população europeia, a peste bubônica. O sarampo foi introduzido lá em 1960, não foi no início do século XX. E a alternativa C, que é a varíola, é a alternativa correta. Foi a rebelião popular, porque todo mundo deveria, teoricamente, ser vacinado, obrigatoriamente vacinado contra a varíola, e o povo não queria ser vacinado contra a varíola. E hoje a gente viu uma quase revolta da vacina, né? E aí, graças a isso, a varíola foi erradicada. É um tipo de doença que, pelo menos até agora, a gente não precisa se preocupar tanto. Letra D, a vacina da tríplice, que é a do sarampo, cachumba e rubéola, foi implantada lá em 1992 até o ano 2000, e não no início do século XX. Aí o Oswaldo Cruz já estava repousando. E a alternativa é da febre amarela, ela foi introduzida em 1937, no Brasil, justamente da Biomanguinhos da Fiocruz. Então a alternativa correta é a varíola, foi a varíola que gerou a questão aí da revolta da vacina. Vamos aqui agora a uma questãozinha da ESP, uma questão relativamente grande, que ela requer uma leitura feita com mais calma. ESP ano de 2018, Escola de Saúde Pública. A respeito da Política Nacional de Medicamentos, pode-se afirmar que a RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, representa o conjunto de medicamentos necessários ao tratamento e controle da maioria das doenças prevalentes no país. Boa! Sua atualização contínua é indispensável, com ênfase aos medicamentos destinados à assistência intra-hospitalar. Será que isso aí está correto ou está incorreto? Ele quer a alternativa correta. Então vamos lá. Uma das diretrizes do Plano Nacional de Medicamentos descreve que o Ministério da Saúde ele vai estabelecer mecanismos que permitam a contínua atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME. É imprescindível instrumento de ação do SUS na medida que contempla um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle das patologias do nosso país. Entre os outros aspectos, a gente tem a aquisição de medicamento a um preço bem menor. E aí, tanto por parte do consumidor quanto por parte dos gestores do SUS. Essa RENAME deve ser atualizada continuamente, tá certo? Dando ênfase ao conjunto de medicamentos voltados para assistência ambulatorial, ajustado no nível local, que são as doenças mais comuns da população. Então, assim, o erro dessa questão é que não é assistência intra-hospitalar, não é esse o contexto. Seria voltado à assistência ou letra linda, né, pessoal? É porque a caneta não ajuda. Ambulatorial. E não intra-hospitalar, tá certo? Então a alternativa A, ela está incorreta. Alternativa B. O cumprimento da regulação sanitária de registro de medicamentos possui como objetivo principal a diminuição dos custos em saúde. Será que isso aí está correto ou está incorreto?
A regulamentação sanitária de medicamentos, né, isso aqui, regulamentação sanitária de registro de medicamentos, ela trata as questões relativas ao registro do medicamento, que aí tem a autorização de funcionamento da indústria, das empresas de comercialização, as restrições que essas empresas têm, tá certo? E aí o mecanismo de redução dos custos do produto é a própria RENAME, tá certo? E não o cumprimento da regulação sanitária, tá? Então aqui não é a regulação sanitária de registro de medicamento. O que deveria estar escrito aqui seria a RENAME, é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que uma das prioridades dela é justamente priorizar medicamentos mais baratos, mas desde que esses medicamentos consigam igualmente oferecer um correto atendimento ao paciente. Então a letra B também está incorreta. Letra C. A assistência farmacêutica está fundamentada na descentralização da gestão e na promoção do uso racional de medicamentos. Isso aqui é a cara do farmacêutico. Então, a assistência farmacêutica e a Política Nacional de Medicamentos, ela preconiza, né? Ela reorienta o modelo de assistência farmacêutica. E aí deve ser descentralizada, deve promover o uso racional de medicamentos, deve causar uma otimização na eficácia do sistema do setor público, desenvolvimento e iniciativa que desenvolva e possibilite a redução dos preços dos produtos. Então é só a gente voltar aqui em cima, ó, e ver a questão que um dos princípios organizacionais do SUS é a descentralização. Então, a alternativa C, ela está correta. A assistência farmacêutica aqui no Brasil pelo SUS está fundamentada na descentralização da gestão. Eu tenho uma gestão descentralizada entre estados, municípios e governo federal. E na promoção ao uso racional de medicamentos. Está corretíssimo. Letra C seria a que a gente vai marcar. Mas aí vamos entender por que a D e a E elas estão erradas também. Alternativa D, ela está incorreta, né? O uso racional de medicamentos é definido como o ato do usuário de consumo, né, o paciente, nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. E aí, o que pode ter de errado nisso aí? A Política Nacional de Medicamentos, ela define o uso racional de medicamentos. Ela diz que esse aqui é um processo que compreende a prescrição apropriada, a disponibilidade e preço acessível, né? A pessoa tem acesso e pode comprar. A dispensação em condições adequadas, a pessoa deve recebê-lo num ambiente adequado, um posto de saúde, um hospital. O consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos, período de tempo indicado, tem que ter medicamentos eficazes, seguros e de qualidade. E não somente o ato do usuário de consumo, que é o paciente, nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo. Essa questão ela está incompleta, é como se fosse assim, uma meia-verdade. Mas, como o povo diz, uma meia-verdade é uma mentira completa. Então, essa alternativa aqui a gente não marca, porque ela está incompleta. Ela não é só isso, o uso racional de medicamento não é só isso. Ele compreende vários fatores, como a prescrição apropriada, disponibilidade do medicamento com preço acessível, dispensação em dose adequada, consumo na dose indicada, intervalos definidos e por aí vai. Ela está muito incompleta essa questão. Então, a gente não marca a letra D, tá certo? E aí vamos para a letra E. Por que a letra E está errada? A promoção na produção de medicamentos com base em critérios epidemiológicos, bem como a participação de grandes empresas na produção de medicamentos essenciais, colabora com o monitoramento dos preços do mercado, de acordo com a determinação da Secretaria de Saúde. Vamos lá. Sempre partindo da Política Nacional dos Medicamentos. Essa Política Nacional dos Medicamentos, ela preconiza que a capacidade dos laboratórios oficiais, né, que fabricam os medicamentos, que é um patrimônio nacional, deve ser utilizada preferencialmente para atender às necessidades de medicamentos essenciais, tá certo? Isso aqui, o principal, são esses medicamentos essenciais. Especialmente destinados à atenção básica, tá certo? Para cumprir, abastecer tantas esferas estaduais e municipais do SUS. O papel desses laboratórios, produtores de medicamento, tá certo? É a produção de medicamentos de interesse em saúde pública.
Eles devem ter aí vários critérios e aí dessa forma não ocorre a produção desses medicamentos essenciais por grandes empresas no Brasil, mas sim a produção pública de medicamentos por parte dos laboratórios oficiais. Então aqui essa alternativa está incorreta. A alternativa correta é a letra C. Vocês estão vendo como o enunciado delas é grande, né? Como a gente tem que ler com certa atenção para não gerar qualquer tipo de confusão ou má interpretação dessas questões. Tudo bem? Vamos seguir aqui adiante. Questãozinha da FUVEST. Para a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, a farmacovigilância é a ciência que contempla as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de eventos adversos ou qualquer outros possíveis problemas relacionados ao medicamento. Nesse contexto, consiste em uma ação da farmacovigilância. Então ele está dizendo aqui, eu tenho pelo menos itens A, B, C, D, E, 4 itens estão incorretos e apenas um item está incorreto. Ele quer saber uma ação aí da farmacovigilância. Vamos ver aqui as alternativas. Letra A. Vigilância ativa, que é um método que busca determinar completamente o número de suspeitas de reações adversas por meio da notificação voluntária. Será que ela está correta ou ela está incorreta? O ato da notificação voluntária caracteriza a vigilância passiva e não a vigilância ativa, tá certo? É a notificação voluntária, ou seja, o próprio consumidor ele vai notificar, certo, aquela empresa por uma notificação de um efeito adverso, por exemplo. E isso não é vigilância ativa, e sim vigilância passiva. Letra B. Vigilância ativa por meio da identificação quantitativa interproduto, que pode ser empregada somente quando é possível estimar a incidência de reações adversas diretamente de uma população usuária de medicamentos. Será que a letra B está certa ou ela está errada? Ela está errada. Por quê? Tem um guia de farmacovigilância da Anvisa, né, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tem também a resolução número 4 de fevereiro de 2009 que não cita a vigilância ativa como meio de identificação quantitativa interproduto. Então, isso aqui está incorreto. Isso não consta na legislação. Então, a letra B automaticamente está incorreta também, tá certo? Deem uma olhadinha nesse guia de farmacovigilância da Anvisa e a resolução número 4 de 2009, que tem todos esses parâmetros aí de vigilância ativa e passiva. Letra C. Notificação voluntária, que pode ser definida como as suspeitas de reação adversa a um dado medicamento que são, por amostragem, transmitidas pelos profissionais de saúde e usuários do SUS para as empresas farmacêuticas e centros de farmacovigilância. Será que a C está correta? O guia de farmacovigilância, aquele que eu falei anteriormente, certo? Da Anvisa, ele define notificação voluntária como toda e qualquer suspeita de reação adversa a um determinado medicamento, seja lá qual for, que são espontaneamente transmitidas pelos profissionais de saúde para as empresas farmacêuticas ou centros de farmacovigilância, não sendo a mesma realizada por amostragem. Então, a letra C diz que a notificação voluntária pode ser definida como suspeitas de reações adversas a um medicamento que são por amostragem, não é por amostragem, tá certo? E é aí que torna essa alternativa incorreta. Vamos aqui para a letra D. Notificação voluntária, que é o método preferível para se iniciar um sistema de farmacovigilância, pois é de fácil implantação e fornece de forma acurada a incidência de reações adversas. Letra D também está incorreta. Por quê? Novamente, o guia de farmacovigilância da Anvisa diz que é um método preferível, né? Segundo ele, diz que é um método preferível para iniciar um sistema de farmacovigilância, independente se for local, regional ou nacional, ou até mesmo internacional. Porém, existem limitações na análise dos dados dessas notificações voluntárias, tá certo? Principalmente na comparação dos dados entre alguns medicamentos comercializados. Uma dessas maiores limitações é decorrente dessas subnotificações,
que aí ela vem acompanhada da dificuldade para detectar reação retardada, número de pacientes exposto desconhecido, apresentação de viés e o fato de não testar a hipótese de relacionamento causal. Ou seja, ela não fornece de forma acurada a incidência das reações adversas, tá certo? Então, não necessariamente é um método preferível para se iniciar um sistema de farmacovigilância. Não é de fácil implantação, não é um método preferível, tá certo? E também não fornece de forma acurada a incidência de reações adversas. Ela me dá números, mas eu não sei se esses números eles contemplam totalmente essas reações adversas. E aí quem teve reação adversa e não fez nada, como é que a gente vai ficar sabendo? Então a letra D ela está errada. E aí por exclusão a gente já sabe que a letra E, né? Mas por que a letra E? Detecção precoce de sinais com relação ao risco de saúde pública por reações adversas, novas ou pouco descritas em literatura. Então essa alternativa aí está correta. A farmacovigilância ela tem como objetivo promover a identificação precoce dos problemas relacionados aos medicamentos distribuídos ou comercializados no SUS ou mesmo no sistema privado. E aí os objetivos dela é prevenir e minimizar os danos à saúde dos usuários. E aí, logicamente, vai envolver detecção de reação adversa nova ou pouco descrita na literatura. Por isso que ela é chamada também de fase 4. Ela é chamada a fase do estudo depois que o medicamento é lançado no mercado. E aí o objetivo dela é reduzir ou eliminar novos riscos. Então a alternativa correta aí é a letra E, tá certo? A alternativa E está correta. Vamos aqui a uma questão de farmacologia pura. Farmacologia pura sempre cai. E asma é um assunto importantíssimo. E a gente deve sempre estar estudando também asma. A asma cai muito aí em saúde pública. É importante que a gente faça uma revisãozinha da farmacologia geral. Quais são os assuntos que eu indico vocês aprenderem na farmacologia? A gente tem aí AINES, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, que aí são aqueles que são não seletivos para COX-1, COX-2, que a gente tem dipirona, tem nimesulida, AS, por aí vai. Cai muito também medicamentos da portaria 344, são os controlados, tem aí benzodiazepínico, temos barbitúricos, alguns sedativos, medicamentos que podem causar dependência, temos a morfina e por aí vai. Cai também medicamentos para asma, é muito comum, medicamentos para o controle da hipertensão e para o controle do diabetes. Esses são os principais assuntos da farmacologia, tá certo? Você que está com pouco tempo de estudar, é importante que pelo menos esses vocês estudem, porque sempre cai questões também de farmacologia pura, tá certo? Então vamos ler aqui esse enunciado falando sobre a asma. A asma não controlada pode evoluir para um estado agudo, né? Ela está crônica e ela pode agudizar, ela pode ter os sintomas mais exacerbados, no qual há sintomas como, por exemplo, inflamação, edema das vias aéreas, acúmulo excessivo de muco e broncoespasmo, que pode resultar em um estreitamento das vias aéreas. Nesse quadro, há baixa resposta aos broncodilatadores e a farmacoterapia empregada consiste na administração de agentes beta-agonistas ou anticolinérgicos, inalatórios e corticoides intravenosos, tá? Então, a alternativa que contém apenas exemplos de fármacos utilizados para o tratamento da asma em suas respectivas vias de administração é. E aí, no caso, eu já vou ganhar tempo e dizer para vocês, que é a letra B. Eita, saiu aqui. Letra B, salbutamol. O salbutamol, ele é um agonista dos receptores adrenérgicos. Quer dizer que ele potencializa os receptores adrenérgicos, tá? E o brometo de ipratrópio é um anticolinérgico inalatório, tá? Então, anticolinérgico inalatório. E a metilprednisolona é um corticoide intravenoso. Então, vamos ler o enunciado de novo. Vou até aparecer aqui para vocês. Nesse quadro, a baixa resposta aos broncodilatadores. Já não vou usar aqui broncodilatador. E a farmacoterapia consiste na administração
de agentes beta-agonistas são justamente salbutamol, agonista beta-adrenérgico. Vai agir nos receptores adrenérgicos, facilitando aí o controle da asma. Ou anticolinérgicos inalatórios, como brometo de ipratrópio, tá? E corticoides intravenosos, certo? Prednisona, por que não é prednisona? Prednisona, ela é um corticoide, mas ela não é um corticoide intravenoso. Ela é um corticoide usado principalmente por via oral. O nosso principal corticoide de uso intravenoso em hospitais, quem trabalha em hospital sabe disso, é a metilprednisolona. E ela tem muita aplicação aí no controle da asma, tá bom? Então tem que ter cuidado com essa farmacologia. Muita gente vê aí, a prednisona. Já sei que a prednisona por eliminação, porque ela é um corticoide. Mas ela não é um corticoide de uso intravenoso. Ela é de uso oral, principalmente, tá certo? Normalmente a gente acha ela aí na forma de comprimido. Então essa questão aí parece ser um pouquinho fácil, mas ela pode ter alguns tipos de pegadinha. É importante que a gente fique atento justamente a essas pegadinhas. Então a alternativa aqui seria a letra B. Questãozinha aí de farmacologia pura para vocês. E aí a gente faz aqui um pequeno intervalinho. Novamente eu vou soltar aqui um vídeo para vocês, um depoimentozinho aqui. E aí a gente volta já já aqui na nossa live de residência multiprofissional. Até daqui a uns minutinhos. Olá, gente. Meu nome é Ana Lídia Ferreira. Eu tenho 26 anos e eu sou enfermeira formada na Estadual do Ceará. A minha trajetória, ela sempre foi voltada pela saúde da mulher, que foi o que eu escolhi, assim, para aprofundar mais. E foi uma coisa que eu não me arrependi. Desde a minha graduação, eu já sabia da existência da residência por amigas mais velhas terem feito e falado que era uma experiência muito bacana. E aí, quando eu decidi fazer residência, assim, foi uma decisão difícil, porque eu não iria logo de cara começar trabalhando, tentar ter o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo foi uma experiência de falar, não, eu vou conseguir tentar fazer com que o meu currículo melhore para entrar no mercado de trabalho mais especializado. A partir do momento que eu me coloquei para estudar em casa sozinha para a residência, vi o quanto era difícil, mas que não era impossível. Vi que você estudar em casa, assim, solto, você fica sem um foco maior, com questões específicas para fazer, materiais direcionados. E aí que me indicaram o curso MS, que me ajudou no direcionamento. E eu comecei a estudar presencialmente na época, no curso com a Michelle, e me ajudou bastante ter esse foco maior. O que me ajudou também, que foi incrível, foi estudar com a minha amiga, que era da minha sala, e foi tentar residência junto comigo. A gente compartilhou várias tardes de estudo, utilizando o material do curso e indo para casa estudar, fazer simulado. Então, estudar em grupo é sempre experiência muito enriquecedora quando as pessoas têm foco. E eu agradeço muito a ela pela companhia também. Quando a gente viu que foi possível realizar esse sonho e passar na residência, foi que a ficha caiu que realmente valeu a pena esse esforço. Eu consegui passar na residência do Sírio-Libanês, da USP e aqui da MEAC em saúde materno-infantil. E aí eu escolhi ficar na USP em obstetrícia, que era o meu sonho. Foi uma experiência assim, incrível. Lá eu pude ver que eu tive uma experiência bastante diferenciada no ponto principalmente teórico, porque eu tive umas oportunidades que eu acho que eu não teria se tivesse feito aqui. Não assistenciais, porque a assistência ela no Brasil todo não difere. O que difere realmente são as estruturas, né, as infraestruturas, o que o Estado oferece, mas que a parte teórica lá eu tive contato com professores, com especialistas da área. Eu tinha como referência e que nunca achei que eu ia ter contato com essas pessoas, isso foi incrível. Sobre a parte assistencial, conhecer o hospital universitário na cidade universitária da USP e ter contato mesmo com aqueles polos do Complexo HC,
me ajudou assim a ver o quanto que o ensino, a pesquisa linkados fazem a diferença. E no mais, realmente foi uma experiência pessoal muito grande por morar sozinha, sair da minha cidade, me virar mesmo, uma pessoa que morava com os pais, e que você realmente crescer na parte pessoal, ela vai sim ajudar na sua parte profissional. Para as pessoas que têm medo de fazer essa escolha, vai aí a minha dica. E é isso. Eu agora estou grata por ter concluído esse sonho e sei que é só o começo de tudo, que agora vai ter muito chão pela frente, mas que eu me sinto mais segura em atuar na assistência, né, atuar de frente às minhas pacientes e dar o melhor. É isso. E aí, voltamos. Vamos continuar resolvendo aqui algumas questões. A gente vai resolver mais um pouquinho de questões só para fixar melhor esse conteúdo para vocês, para não perder aqui o ritmo. Vejam que essas questões que a gente está resolvendo são questões de residência, são normalmente questões com enunciado grande, que requer a atenção do aluno. Então é importante que a gente faça aí uma leitura bem com calma. A gente vai resolver agora uma questão de padronização dos medicamentos, justamente da residência aí do HGF. Então vamos lá. A padronização dos medicamentos constitui uma estratégia que busca eleger uma relação básica de produtos que atendam aos critérios propostos pelo Ministério da Saúde. Nas farmácias hospitalares, a padronização dos medicamentos objetiva o atendimento médico-hospitalar de acordo com as necessidades e peculiaridades de cada instituição. A padronização acarreta a utilização racional do arsenal terapêutico a fim de... Qual é a utilização racional do arsenal terapêutico baseado na padronização dos medicamentos, que é uma etapa aí do ciclo da assistência farmacêutica. Então vamos ler aqui com calma as alternativas. Letra A seria burocratizar e tornar menos céleres e eficazes as atividades de planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos? De jeito nenhum, né? Tá errado aqui de várias maneiras. Ela não serve para burocratizar, ninguém gosta de burocracia, nem tornar menos célere, muito menos eficazes todas essas etapas aqui do ciclo da assistência farmacêutica, que é planejamento, aquisição, armazenamento, distribuição e controle dos medicamentos. Isso aqui está errado aí de várias formas. Isso aqui foi até fácil de identificar, tá certo? Então a alternativa A está errada. B. Constituir estoques de medicamentos que possuam maior número de fármacos em cada classe terapêutica e em todas as formas farmacêuticas disponíveis no país. Eita, exagero, né? Para que tudo isso? Para que esse estoque? Para que esse maior número de fármacos? Para que todas as formas farmacêuticas disponíveis no país? Tudo isso aí sai do bolso da gente, né? Do contribuinte. Tudo isso é gastos. Uma das funções da padronização, além de proporcionar o medicamento com um custo melhor, é justamente você padronizá-los na medida certa. Você escolher os medicamentos que o seu hospital vai trabalhar na medida correta, tá certo? Essa padronização, ela racionaliza os custos de aquisição, otimiza os recursos buscando racionalização do estoque, facilitando negociação com as melhores condições de compra, tem um estoque máximo, ponto de ressuprimento quando você vai precisar comprar de novo, certo? Então são várias coisas aí que vão contra o propósito da padronização. Então a letra B, assim, ela está errada de todas as formas possíveis. Letra C. Dificultar a inclusão e a exclusão de medicamentos quando necessário. Ninguém gosta de dificultar, né? É justamente facilitar. Então essa aqui está bem fácil também. Letra D. Racionalizar o número de prescrições de medicamentos, com consequente redução dos custos de aquisição do arsenal terapêutico. Essa aí não está tão absurda quanto as outras, mas vamos pensar aqui.
A padronização dos medicamentos, ela racionaliza os custos de aquisição. Não é um dos objetivos racionalizar o número de prescrições. Custo, tudo bem. Número de prescrição, não. O objetivo é atender a melhor forma possível a demanda dos pacientes, observando as necessidades terapêuticas. Mas isso tem a ver com os custos e não com o número de prescrições. É como se a gente estivesse limitando o médico a prescrever uma quantidade X de medicamento por dia. Não faz o menor sentido. E aí, por eliminação, a gente já sabe que a letra é reduzir o custo da terapêutica sem prejuízo para a segurança e eficácia dos medicamentos. Isso aí é justamente os princípios da Rename, que é a efetividade do medicamento, a efetividade e a garantia que ele seja seguro, eficaz, que tenha qualidade, que a relação risco-benefício seja favorável e comprovada a partir de evidências científicas, disponíveis na literatura e com registro aprovado no nosso maior órgão regulador do país, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É justamente a eficiência que é a garantia que o medicamento vai proporcionar a melhor resposta terapêutica com os menores custos para o SUS. Então a alternativa E está totalmente correta. Esse é um dos objetivos da padronização dos medicamentos, que faz parte também do uso racional de medicamentos. Partindo aqui para a próxima questão, residência da Fiocruz. Considerando o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, Resolução 596 de 2014, é correto afirmar que, letra A, o farmacêutico pode efetuar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de sua origem. Como assim? Sem nota fiscal ou em desacordo com a legislação vigente, mas deve comunicar o fato ao respectivo Conselho Regional de Farmácia. É tipo assim, fiz besteira, problema do Conselho Regional de Farmácia, ele que lute, né? Isso aí está totalmente errado. A gente vai receber, sim, mercadorias rastreáveis. Eu tenho que saber de onde ela veio, quanto tempo ela passou em transporte, que dia ela chegou no meu hospital. Tenho que saber a sua origem, lógico, de onde é que veio esse monte de medicamento. Senão é tráfico, né? Pode estar vindo ainda uma quebrada. Eu tenho que saber de onde é que está vindo a origem desse medicamento. Sem nota fiscal, nunca. Eu preciso conferir lote, validade. Tenho que ver se ele chegou da maneira correta. Tenho que ver se o preço daquela nota fiscal está batendo com o pedido de compra. E lógico que ele tem que estar de acordo com a legislação vigente, tá? E não tem nada a ver eu ficar comunicando o fato ao Conselho Regional de Farmácia. O CRF tá nem aí para isso, nós que lutemos, tá? Então a letra A tá errada. Letra B. E agora que eu vi que tem um errinho aqui de escrita, né? Letra B. O farmacêutico, para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica e promover o uso racional de medicamentos, deve interagir continuadamente com o profissional prescritor, mas não negar a dispensação de medicamento prescrito. Como assim? Claro que pode negar. Ele vai interagir sim com o prescritor, mas de acordo com o nosso Código de Ética da Profissão Farmacêutica, nós temos o direito de interagir com o profissional e, quando necessário, para garantir a segurança e a eficácia terapêutica, nós podemos entrar em contato com o prescritor. Esse contato não deve ser contínuo, eu não preciso ficar toda hora, oi prescritor, tudo bom? Deixa eu te falar um negócio. Não, ele deve ser esporádico, ou seja, quando houver necessidade. Não tem o menor sentido eu ficar conversando com ele direto, né? E aí, não negar a dispensação de medicamento prescrito. Isso aí é dever do farmacêutico atender a demanda da saúde e sim negar a dispensação se ela tiver com a prescrição errada. Então, aqui a alternativa B está incorreta. Alternativa C. O farmacêutico empregado, se incorrer em atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, deve imediatamente comunicar o fato. Quando for o caso, ao usuário e outros profissionais envolvidos. Nada a ver. A gente que lute, né? Se eu fiz uma coisa ilegal, se eu me negar a realizar um ato farmacêutico que vai ao contrário do Código de Ética da minha profissão, eu não tenho nada a ver prestar serviço, nem nada do tipo de comunicar a ninguém, tá certo? Eu tenho que exercer minha profissão com
ética. Então aqui está incorreto. Letra D. D. O farmacêutico deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, sua própria saúde e bem-estar, excetuando-se aquele que, mediante laudo médico ou determinação judicial, for considerado incapaz de discernir sobre as opções de tratamento ou decidir sobre a sua própria saúde e bem-estar. Então, assim, a gente faz a orientação farmacêutica, assistência farmacêutica, e o usuário, o paciente, ele vai decidir pela sua própria saúde e bem-estar, certo? Mediante o laudo médico, lógico, né? Que ele vai ou não usar aquele tratamento. Eu não tenho como enfiar o comprimido na goela do paciente. Porém, se for determinado por um laudo médico ou determinação judicial, que aquele paciente ele não tem, ele é um paciente incapaz de discernir sobre as opções de tratamento, a gente pode sim intervir. Se for um paciente que apresente algum transtorno mental, doença mental, incapacidade, tá certo? Então a letra D, ela está correta. Letra E. O farmacêutico não deve violar o sigilo de fatos e informações de que tenha tomado conhecimento no exercício da profissão, excetuando-se amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exige a comunicação, denúncia ou relato a quem de direito. A violação desse preceito caracteriza infração ética leve. De acordo com o nosso Código de Ética da profissão, constitui infração ética e disciplinar grave violar o sigilo de fatos e informações de que tenha tomado conhecimento no exercício da profissão, certo? Você não pode, geralmente a gente assina um contrato de sigilosidade, né? Excetuando-se os amparados pela legislação vigente, cujo dever legal exige a comunicação, denúncia e relato a quem de direito, tá certo? Então, nesse caso, sim. Então, a alternativa aí está incorreta também, tá bom? Próxima questãozinha, questão de farmacologia pura, novamente. Contemporaneamente, muito se publica sobre os efeitos adversos de AINES, né, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, no caso aí não seletivos e seletivos da COX-2. Quanto a esses efeitos adversos, pode-se afirmar que, lembrando aquela farmacologia, os AINES, pessoal, eles são anti-inflamatórios que inibem não seletivamente a COX-1 e a COX-2. E aí, para não aprofundar tanto, a COX-1 ela é fisiológica, ela tem a função de proteção do estômago, né, prevenindo gastrites, e a COX-2 é a COX inflamatória, tá certo? O problema é que ele inibe as duas. E aí, tanto ele vai inibir a inflamação, quanto vai aumentar o potencial de causar gastrites e úlceras. Tem alguns inibidores seletivos da COX-2, que eles não causam problemas aí gástricos, mas aumenta o risco de reações cardiovasculares. Isso se deve a um desequilíbrio da bradicinina. Então vamos ver aqui as alternativas que ele dá para a gente. A decisão de iniciar tratamento com AINES pode precedir de avaliação individual do risco cardiovascular do paciente. A decisão de iniciar o tratamento com AINES deve ser precedida de avaliação individual do risco cardiovascular do paciente, tá, pessoal? Considerando cuidadosamente o balanço entre risco e benefício. Então, a alternativa A está incorreta, tá? Alternativa B. A prevenção de úlceras gástricas e duodenais em usuários crônicos de AINES, ou seja, que estão tomando anti-inflamatório há muito tempo, sem possibilidade de suspender, pode ser obtida com inibidores da bomba de prótons, que são os IBPs, que aí vem o omeprazol e seus priminhos, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol e por aí vai. E antagonistas dos receptores de histamina 2, que entra aí cimetidina e ranitidina. Então essa alternativa está correta. Quando o paciente ele faz uso de AINE por muito tempo, ele tem que usar um IBP, um inibidor da bomba de prótons ou um antagonista H2, para poder controlar essa possível úlcera gástrica e duodenal, tá? Então, a alternativa correta, alternativa B. Alternativa C. A inibição da produção de prostanoides vasodilatadores pelos AINES, são produtos dos AINEs, na verdade, são inibidos pelos AINEs, perdão. Não é suficiente para comprometer o fluxo sanguíneo renal e exacerbar lesões isquêmicas. Na verdade, ele é suficiente sim, tá certo? E essa alternativa está errada. Letra D.
Após 30 semanas de gestação, o uso de AINES é seguro e não apresenta efeitos adversos ao feto. Após 30 semanas de gestação, pessoal, o uso de AINE anti-inflamatórios apresenta risco de fechamento prematuro do ducto arterial e diminuição do líquido amniótico, certo? Então, ele é contraindicado após 30 semanas de gestação. Então, a alternativa correta aí é a letra B, tá bom? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Aliás, acabou, né? Foi tão rápido que a gente acabou finalizando aqui mais rápido. Então, pessoal, essas aqui foram algumas questões que a gente trabalhou, certo? De preparatório de residências. Espero que vocês tenham gostado. Normalmente, eu peço que vocês acompanhem as outras aulas dos outros dias. A gente vai tirar essa semana para fazer lives. Essa live de hoje foi continuação da de ontem. E aí, na quinta-feira, a gente vai ter uma live com todos os assuntos em comuns de residência. Então, quinta-feira, 8 horas, você entra novamente aqui no canal. Se você tem um amigo médico, farmacêutico, enfermeiro, manda para ele também, que tem assunto aí de todas as especialidades. Curte nosso vídeo também, segue o nosso canal, segue a gente também na página do Instagram, @cursosms, que aí você vai estar sempre ligado aí nesse mundo não só de residências, que é o foco dessa semana de residências, como também vai estar atualizado aí nas questões de concurso. Então, aguardo vocês aí na live de quinta-feira, sejam todos muito bem-vindos e um bom desempenho para vocês. Depois, na live de quinta-feira, vai ser informado a vocês como é que vai acontecer a liberação dos cursos da Curso MS, sobre o preparatório de residências. Então não percam aí na quinta dessa semana, essa live na quinta-feira às 8 horas, tá certo? Tenham todos aí uma boa noite, um bom descanso e até a próxima! Que este curso irá ajudá-lo a garantir uma vaga na próxima residência, no próximo programa de residência multiprofissional.